Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de Geografia. Pegue seu livro, abra aí na página 231, acompanhe a leitura e a explicação comigo. O conteúdo de hoje é meios de transporte. Vamos lá? Os tipos de meio de transporte. Os meios de transporte foram criados para facilitar e agilizar a movimentação de pessoas e mercadorias. Você já imaginou como seria se não houvesse bicicletas, carros, ônibus, caminhões, aviões e trens? Tudo demoraria muito mais tempo para chegar ao seu destino. Além de levar as pessoas de um lugar para o outro, os meios de transporte são muito importantes para transportar animais e cargas, como alimentos e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos. Então, aí no seu livro você vê algumas imagens, né? Eu tenho aí um ônibus, eu tenho um avião e eu tenho aí um trem, né? Um metrô, né? Uma estação de metrô. Na verdade, a gente fala metrô, mas é a estação que é de metrô, né? O transporte é trem que anda ali dentro da estação de metrô, tá? E na última imagem a gente vê um trem-bala, né? Do Japão, né? Aquele trem que ele praticamente voa de tão rápido que ele é, né? Então, os meios de transporte, gente, eles foram criados para agilizar mesmo a ida e a vinda das pessoas nos lugares e das mercadorias. Nós já estudamos em história que quando os países foram descobertos, né, o Brasil foi descoberto, os portugueses chegavam de caravelas, né? Não era nem navio, né? Eram caravelas, um barco, vamos dizer, um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Então, para ir e vir de um lugar para outro, o único jeito era pelo oceano, né? Através de barcos, através de caravelas, o que ficava muitas vezes muito perigoso. Com o passar dos anos, os meios de transportes foram criados, né? Com o objetivo aí de agilizar a ida e vinda das pessoas e das mercadorias, né? Visto que com o passar dos anos, os países trocam mercadorias, né? Então, os Estados Unidos mandam mercadorias para cá, a China, França, vários locais mandam mercadorias para cá, vários países mandam mercadorias para cá e nós também exportamos mercadoria para outros países. Os países importam para cá e nós exportamos para eles. Como vêm essas mercadorias? De avião, de navio, pelos portos, né, de Santos, por exemplo, aqui, que nós que moramos em São Paulo, tem o Porto de Santos. Os navios trazem muita mercadoria nos portos, tá? E várias outras cidades onde tem oceano, onde tem a praia, né? Onde está mais próxima do oceano, onde tem a praia, a costa, as mercadorias chegam de navio. Só que o navio já é um transporte muito mais sofisticado que o barco, né? Então, ele, além dele ter segurança, ele tem capacidade para trazer muita mercadoria e uma agilidade também maior, tá? Então, as mercadorias, elas vêm importadas de outro país pelos aviões e pelos navios de carga, né? Tem navio de passeio e tem navio de carga. O navio de carga, ele já é todo adaptado para receber containers com mercadorias, tá? Que vem de diversos países. Antigamente, para trazer uma mercadoria de um lugar para outro, era muito sofrimento e muito demorado também, tá? Hoje em dia, nós conseguimos, né, ir para lugares muito rapidamente, né? Até para viajar, né? Por exemplo,
Para uma pessoa ir para os Estados Unidos, para Disney, para Portugal, para Paris, enfim. O avião é um meio de transporte seguro e ágil e rápido. E eu consigo visitar vários países, né? O ônibus também ele agiliza quando a distância não é muito longa. O carro de passeio também, quando a distância não é muito longa, né? Algumas cidades do Brasil usam o barco, usam o catamarã também, né? Mas para grandes distâncias, utiliza-se muito mais o avião para transportar pessoas de um país para o outro, tá? Os meios de transporte presentes em todo o mundo variam conforme a região e a finalidade para que serve. E eles podem ser terrestres, vamos lá, que se movimentam no solo, nas rodovias e ferrovias, como o ônibus, o metrô, o caminhão, a carroça, o trem, a bicicleta, entre outros. Então, os transportes terrestres, gente, são todos aqueles que andam no solo. Então, vai desde uma bicicleta, de uma carroça lá da zona rural, né, da fazenda, o trem, o metrô, o ônibus, o carro de passeio, o caminhão, todo o transporte que anda no solo, né, nas rodovias, nas ferrovias, que ele tem um chão, né? Ele é considerado terrestre e ele é feito para agilizar a ida e vinda das pessoas de um lugar para outro, tá? De uma cidade para outra, de um estado para outro, tá? Aquáticos se locomovem em hidrovias, ou seja, na praia, no oceano, no mar. Ou seja, na água, nos oceanos, lagos, represas, rios, como a canoa, que é bem simples, o navio, o barco, a moto aquática, a balsa, o catamarã, que é um tipo de barco que parece uma balsa um pouco menor. Então, como eu falei, existem cidades e estados do Brasil que eles são perto do mar, né? No Nordeste, por exemplo, as cidades todas são perto do mar, então eles usam muito o catamarã, o barco, a balsa. Tem cidades do Brasil que estão perto de rios, então tem que usar também canoa, tem que usar barco para se locomover de um lado e do outro do rio, tá? E aqui em São Paulo nós também utilizamos a balsa. Tem uma balsa que vai de Santos para o Guarujá, tem uma balsa que você também tem que pegar para ir para a Ilhabela, né? Então, para atravessar aí o mar e ir para a Ilhabela. A de Santos é para atravessar o mar e ir para o Guarujá. E essas balsas, elas vão, gente, não só com pessoas, mas com carros também, né? O carro, o ônibus, o caminhão sobe em cima da balsa e leva do outro lado ali, passa pelo oceano e vai até onde você quer, por exemplo, a Ilhabela, tá? Então, veja que a balsa ela é um transporte aquático forte, porque ela carrega toneladas de peso em cima dela pelo mar, tá? Aéreos, que se deslocam no ar, em aerovias, como o avião, o helicóptero, né? Então, o aéreo é o helicóptero e o avião, tá? O avião é considerado o transporte mais seguro do mundo. Muito difícil um avião cair. Quando cai um avião, geralmente são aviões pequenos e particulares, né? Como, por exemplo, o avião daquele time Chapecó.
Ele não era um avião de grande porte, por exemplo, da empresa Gol, da empresa TAM. Ele era um avião particular e ele não. O problema dele acho que foi a gasolina, mas qual é o problema desses aviões de pequeno porte, particulares que caem? A pessoa não faz a manutenção correta, né? Então, os aviões das empresas TAM, Gol e outras aí, empresas grandes, né? Eles passam por uma manutenção rigorosa. Então, veja que esses aviões raramente se escuta que um avião caiu, tá? E o helicóptero é a mesma coisa. O helicóptero geralmente ele é um transporte particular aéreo. Então as famílias muito ricas, elas costumam ter um helicóptero. Quando a manutenção não é muito não é feita regularmente, não é tomado um cuidado assim maior, então ele pode cair. Mas o avião é o transporte mais seguro do mundo e ele leva você para outros países, para grande distância rapidamente também, né? Todos os meios de transportes que circulam nessas vias formam a rede de transportes. Então a gente vê aqui nesse mapa, né, a rede de transportes, por exemplo, do Brasil. Como nós já vimos, a legenda do mapa ela fala com a gente e mostra especificamente o que esse mapa está querendo mostrar para nós, né? E no caso, esse mapa aí mostra os transportes aí, a rede de transportes do Brasil, tá? Virando a página na 233, eu vou falar agora para vocês do transporte rodoviário, ou seja, daquele transporte que circula nas rodovias, no solo, tá? Tanto que a imagem que você vê aí é uma rodovia com caminhões e carros de passeio, tá? Vamos lá? É o principal sistema de transporte do Brasil, é o rodoviário. O transporte em rodovias ou rodoviário é feito por ônibus, automóveis, motocicleta e caminhões. Eles levam pessoas e mercadorias pelas rodovias que ligam os estados e a alguns países. A maior parte das rodovias brasileiras é pavimentada, mas ainda há muitas estradas de terra, sem revestimento ou mal preservadas. Então veja, o principal transporte do Brasil é o rodoviário. Eu havia falado para vocês, né, das mercadorias que vêm de avião e de navio de outros países e que vai do Brasil para outros países as mercadorias de avião e de navio. Mas aqui dentro do nosso país, as mercadorias circulam nos caminhões. São os caminhoneiros que levam as mercadorias para os estados, para as cidades, eles circulam o tempo todo nas rodovias, né? Para quem lembra, teve um ano que nós sofremos a greve dos caminhoneiros e ficamos sem gasolina, né? Foi uma situação assim bem difícil dentro do país, porque eles são de suma importância para um país, né? Graças a eles que a gente vai lá no varejão e tem as coisas para comprar. Graças aos caminhoneiros que a gente vai no supermercado e tem as coisas para comprar, porque são eles que levam para as indústrias, para os mercados, eles levam matéria-prima para as indústrias, levam os produtos prontos para os mercados. Eles são de suma importância, né? E as rodovias do Brasil, elas são pavimentadas, ou seja, elas têm o asfalto, né? Mas muito lugar ainda no Brasil tem um asfalto de terra. E esses lugares são muito ruins para o caminhoneiro dirigir, né? Principalmente em dias de chuva. Vamos ver agora na página 234 o transporte ferroviário. Vamos lá. Os trens e metrôs são meio de transportes ferroviários. A gente fala ferroviários porque eles andam naquela
Nossa, fugiu agora, naquela ferroviários, porque eles andam na ferrovia, naqueles ferros do chão, né? Por isso que eles chamam de transporte ferroviário, porque andam naqueles ferros que tem no chão, né? Então, tanto o trem como o metrô, eles são transportes ferroviários. O metrô é um moderno e rápido transporte coletivo ferroviário urbano. O metrô ele é o transporte da cidade. No interior de São Paulo não tem metrô, tá? É só nas cidades, nas grandes cidades que tem o metrô. Nos interiores da cidade não tem. Ele transporta milhares de pessoas por dia, no entanto, ele só é encontrado nas grandes metrópoles, como eu falei, né, nas cidades grandes. O transporte ferroviário, por ter um custo menor, é muito usado para levar grandes cargas de mercadoria também. Então, o metrô e o trem, ele carrega pessoas, né, dentro da cidade, né, dentro da metrópole, mas tem também os trens de carga, que são os trens que levam mercadoria, tá? E eles são uns trens que cabem uns containers de mercadoria. Containers seria umas caixas grandes de ferro, ok? Esse transporte ferroviário, o trem e o metrô, ele é o tudo do transporte das grandes metrópoles, ou no nosso caso, da cidade de São Paulo. Assim como a rodovia é importante para o caminhoneiro, para ele levar as mercadorias, e nós, quando vamos viajar de carro, né, também as rodovias são importantes, mas no dia a dia, para o trabalhador de São Paulo, por exemplo, o metrô e o trem é o transporte melhor que existe, porque ele não pega o trânsito, ele é rápido e a pessoa consegue chegar no seu trabalho com um tempo menor, né, do que se ela tivesse que pegar um ônibus e ficar no trânsito, tá? Vamos lá, transporte hidroviário. Hidro vem de água, então aquele transporte que anda sobre o rio, o lago, o mar, a praia, tá? O transporte hidroviário ou aquático é muito importante para o Brasil, pois é por meio dele que se realiza boa parte do comércio interno e externo. Ele pode ser lacustre, que é quando se navega nos lagos, como a Lagoa dos Patos e o Lago de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Então, o transporte que navega no lago, ele chama lacustre. Fluvial, navegação em rios, como os da Bacia Amazônica, da Bacia do Paraguai e da Bacia de São Francisco. Então, os transportes que andam nos rios são os fluviais. E os marítimos, que marítimo já vem, né? Marítimo, vem de mar. Navegação em oceano, como ocorre nos navios que saem dos portos de Santos e de Salvador, entre outros, tá? Então, os transportes hidroviários, eles também são importantes para levar pessoas. Como eu disse, tem pessoas que moram ao redor dos rios e elas precisam ir de um lugar para outro. Então, elas usam transportes dos rios, dos lagos e até do mar, como eu disse, né? Aqui em São Paulo, você tem como ir de balsa de Santos para o Guarujá. E se você quiser ir aqui de São Paulo para Ilhabela, não tem jeito, você tem que pegar uma balsa com o seu carro para você conseguir chegar na Ilhabela. Como eu disse, Ilhabela é uma ilha, então ela fica no meio do oceano. Para você chegar lá não tem outro jeito que não seja pelo mar, tá? Transporte aeroviário, vamos lá. O transporte aéreo no Brasil desenvolveu-se muito nos últimos anos, rápido, cômodo e seguro.
foi o meio de transporte que mais contribuiu para a redução do tempo de viagem, pois percorre rapidamente longas distâncias. Para a operação de transporte aéreo, é necessária a construção de estrutura muito especial, que causa o encarecimento da tarifa desse meio de transporte em comparação a outros. Então, aí vocês estão vendo o GRU, o Aeroporto Internacional de São Paulo, é o maior e mais movimentado do país, em Guarulhos. Então, em Guarulhos, aqui em São Paulo, a gente tem o GRU, que é um aeroporto internacional. Internacional quer dizer o quê? Que sai aviões para outros países. Internacional, tá? E ele é o aeroporto, é o segundo maior aeroporto do mundo, o nosso aeroporto de Guarulhos. Ele é o segundo maior aeroporto do mundo, ele é um aeroporto internacional, né? Onde saem aviões para outros países, por isso internacional, e enfim, muito bem estruturado, tá? Muito bem feito o nosso aeroporto de Guarulhos, né? E por que uma passagem de avião é tão cara, né? Porque não é fácil construir um aeroporto, né? Veja que o avião ele precisa de um espaço no aeroporto antes dele subir. Quando ele vai descer também ele precisa lá do espaço suficiente para ele, quando ele chega na terra. Então é um custo alto manter esse aeroporto, e o custo mais alto ainda é manter a manutenção do avião, né, gente? Porque se a gente pensar bem, é uma coisa espetacular, né? Porque o avião, ele é pesado, né? Ele carrega grandes pesos, porque as pessoas entram com muitas malas, enfim, né? E os aviões de carga também carregam muito peso. E ele não cai, né, gente? Ele fica lá em cima e não cai. Todo mundo tem um pouquinho de medo, né? De andar de avião, mas é muito seguro. Raramente um avião de uma empresa grande ele cai, raramente. Quando cai algum avião, é avião de pequeno porte, que cabe 30 pessoas, é um avião particular. Então, fechando aqui o nosso vídeo de meios de transporte, os meios de transporte, eles são ótimos para agilizar a vida das pessoas que trabalham e para o transporte de mercadoria. Graças ao meio de transporte, as pessoas conseguem ir hoje em dia rapidamente de um lugar para outro, principalmente graças ao metrô e ao trem, ao fura-fila que tem aqui em São Paulo. Porque se todas as pessoas precisassem do transporte rodoviário, né, se todas as pessoas fossem trabalhar de carro ou de ônibus, elas iam demorar muito tempo no trânsito. Porque é muita gente numa cidade grande, numa metrópole, né? Pensa todo mundo saindo ali no mesmo horário para trabalhar e indo de carro, né? Então, o metrô e o trem, ele leva grandes quantidades de pessoas rapidamente. E com isso, o mundo todo ganhou, né? Com os meios de transporte, por conta das mercadorias que chegam rapidinho de um lugar para outro, e das pessoas também, que conseguem chegar rapidinho num país, voltar rapidinho para outro, e assim sucessivamente. Um beijo para vocês. Agora nós vamos fazer os exercícios e até já já.